mais uma aula de língua portuguesa com a professora Silvia Ferreira, pronome relativo, e vamos ver aí as considerações que ela tem, tá bom? Deixa comentário e estudem! Já na nossa etapa final do assunto relacionado à regência e pronome relativo, vamos já continuar as correções daquelas frases que nós vimos que, apesar de estarem colocadas ali de maneira praticamente correta, mas o erro está exatamente nas considerações relacionadas à parte da regência. E você agora já pegou o macete, você sabe que você precisa olhar para o pronome relativo, que faz referência a um termo anterior, excetuando o cujo, e agora você já aprendeu que é necessário que você, após o pronome relativo, veja se há algum elemento, um verbo ou um nome, algum termo que em sua regência exija a presença da preposição. Coloquei agora todas as frases na lousa para que nós possamos fazer aqui as possíveis trocas e os possíveis e os necessários acertos. Olha só, este é o amigo que confio. Vamos retomar por referência o que? Lembrando que eu poderia substituir sem problemas este que por qual, levando o artigo, e vou considerar que amigo neste contexto ele é uma pessoa, então eu poderia sem problemas fazer o uso aqui do quem. Poderia escrever, portanto, este é o amigo que confio, este amigo qual confio, este amigo quem confio, desde que eu olhasse para o outro lado da informação e me lembrasse de que este verbo, em sua regência, exige a presença da preposição em, que vai ocupar o seu devido lugar, antes do pronome relativo. Este é o amigo em que confio, este é o amigo em mais ouvir a no qual confio, este é o amigo em quem confio. Com relação à regência, estas são as três frases mais adequadas. Mas você vai levar, se vai, eu colocaria esta aqui, né? Considerando que amigo é pessoa, sem problemas. Segundo os aspectos da gramática, as três construções estão corretas. Mais ou menos a sua adequação, a sua preferência, não há o que questionar. O que nós estamos trabalhando aqui são os aspectos das exigências sobre os quais a gramática, a gente está trabalhando, falando sobre os assuntos que a gramática normativa exige. É exatamente este o cargo que aspiro a tempo. Você fala, Silvia, não dá para a gente sorver, inspirar, trazer para si, aproximar este cargo. Na verdade, nós estamos usando este verbo no sentido de desejar, almejar, querer. Então, eu já sei que este é um verbo que, em sua regência, exige a presença da preposição a. Logo, este a vai voltar para antes do pronome relativo. Este é exatamente o cargo a que aspiro. Quero escrever de outra maneira? Quero ao qual aspiro. Lembrando que um é artigo e o outro é a preposição exigida pelo verbo. Pela lógica, se eu trocar cargo por vaga, final indicativo de crase obrigatório aqui, né? Esta é a vaga a qual aspiro há tempos. Sem problemas, lembrando que cargo aqui só consigo fazer essas duas construções. Foi fechado o restaurante que eu almoçava todos os dias. Todos os dias eu almoçava o restaurante. Um dia eu comia a porta, um dia eu comia a janela, outro dia eu comia o chão, outro dia eu comia a lâmpada. Não é esse contexto, Silvia. O restaurante é o lugar onde eu comia, onde eu almoçava. Tá vendo que nesse caso, fazendo referência a lugar, é necessário que se use a presença da preposição em? Então, aqui foi fechado o restaurante. Quem almoça, almoça em algum lugar em que eu almoçava todos os dias. Silvia, restaurante é genérico. Posso usar o pronome qual? Posso. Este é o restaurante no qual eu almoçava. Como eu não estou almoçando o restaurante, e o restaurante faz referência a um lugar, eu posso fazer o uso
daquela terceira possibilidade. Este é o restaurante onde eu almoçava todos os dias. Se eu não almoçasse, se eu fosse, este é o restaurante a que vou todos os dias, ao qual vou todos os dias, aonde vou todos os dias, sem problemas. E aquela é a empresa cuja diretora me refiro. Veja que aqui é a parte que requer mais atenção, porque às vezes nós fazemos bullying com essa construção. Você fala assim, nossa, o cujo já é esquisito. Não vai me dizer, Silvia, que além de fazer o uso desse cujo, você ainda vai colocar uma preposição. Vou, é o que eu vou fazer aqui, ó. Empresa e diretora. A empresa possui uma diretora em um de seus cargos. Mas quem se refere? Se refere a. Este a, como fiz em todas as outras. Eu não devolvi o a para antes do pronome relativo? Ah, devolvi. Então, o correto aqui, ó. Aquela é a empresa a cuja diretora me refiro, sem problemas, desde que você entenda a necessidade da presença da preposição exigida pelo nosso verbo referir-se. Se eu trocasse, por exemplo, o verbo referir por gostar, aquela é a empresa de cuja diretora eu gosto. Se eu tivesse a presença do verbo simpatizar, lembra? Quem simpatiza, simpatiza com. Aquela é a empresa com cuja diretora simpatizo. Se você confiasse nessa diretora, por exemplo, aquela é a empresa em cuja diretora eu confio. E aqui você vai fazendo a brincadeira, a substituição, a troca, desde que você entenda que tudo aquilo que é esquisito nem sempre está incorreto segundo os aspectos da gramática normativa. Vou deixar você anotar aqui, ó. E depois a gente volta para a nossa tela para observarmos a necessidade, portanto, de consertarmos as nossas orações, de consertarmos as nossas informações. Olha só, o espetáculo que assistimos foi inesquecível, você já sabe agora que se o verbo assistir no sentido de ver exige a preposição, ela precisa obrigatoriamente aparecer aqui. Trabalhando com a próxima, nós sabemos que a rua que moramos é bastante movimentada. Eu já sei que quem mora, mora em algum lugar. A rua em que moramos, na qual moramos, onde moramos, sem problemas, este acerto. Este é o amigo em que confio. Quem confia, confia em. Este é o amigo em quem confio, em que confio, no qual confio, sem problemas também essa possibilidade de construção. A próxima é exatamente esse, o cargo que aspiro desde há tempos. Não esqueça de considerar que este é o verbo no sentido de desejar, exigindo, portanto, a presença da preposição, e eu poderia, sem problemas, reescrever ainda ao qual, lembrando que se eu trocar cargo por vaga ou qualquer outra palavra feminina, neste caso aqui, nós teremos o sinal indicativo de crase obrigatório. Continuando lá, foi fechado o restaurante que eu almoçava todos os dias, mas eu não comia o restaurante, né? Eu almoçava nesse restaurante. Portanto, quem almoça, almoça em algum lugar. Estou fazendo uso, portanto, da nossa preposição, que denota uma circunstância de lugar. Já vimos, no caso ali da lousa, que eu poderia, inclusive, fazer o uso do pronome relativo onde, neste contexto. Mais uma, aquela é a empresa cuja diretora me refiro. Quem se refere a. Sem problemas, esta possibilidade. E aí eu coloquei para você vários outros verbos, né? Ou seja, eu coloquei várias outras possibilidades de nós encontrarmos aqui uma troca dessa preposição a por toda e qualquer preposição exigida pelo verbo. Lembra? E aí eu coloquei o verbo gostar, ó. Eu gosto desta diretora, eu confio nesta diretora, eu simpatizo
com esta diretora. Imagine que eu queira trazer esta diretora para a minha empresa. Estou lutando para trazer esta diretora para a minha empresa. Quem luta, luta por, quem luta, luta para. Eu posso lutar contra, eu posso lutar com. Todas as vezes que eu fizer o uso desta preposição ou destes verbos, deixa eu só colocar o verbo lutar aqui, que fica mais fácil para nós entendermos. Eu luto, tá vendo? Eu luto, e aqui eu vou apagar este e vou colocar o nosso simpatizo, né? Que era o nosso verbo aqui, ó, simpatizo. Olha lá. Então, nesse caso, o que vai acontecer com o nosso pronome relativo cujo, por mais estranho que possa parecer? Esta é a empresa de cuja diretora eu gosto, em cuja diretora confio, com cuja diretora simpatizo, por cuja diretora eu luto. Estou lutando para que ela venha trabalhar conosco. Olha só, a nossa última informação relacionada ao pronome relativo, eu coloquei aqui em tela mais ou menos um exercício, né, para que a gente possa fazer aí os ajustes finais dessa informação, que julgo ser uma das mais importantes, porque requer aí bastante atenção para o candidato para julgar estes termos quando o assunto é pronome relativo versus regência. Olha só, houve um tempo onde eu vivia um sentimento quase infantil. Você percebeu que esta oração tem que estar errada, porque o som já soou estranho. Eu sei que o onde está retomando por referência tempo. Tempo não é lugar. Eu vou fazer o uso, portanto, daquelas construções mais genéricas, por assim dizer. Houve um tempo em que eu vivia, no qual eu vivia um sentimento quase infantil. Legal, fiz a construção sem problemas. A língua falada e a língua escrita às quais me refiro é importante, pois a mesma favorece a comunicação. Duas informações bastante pertinentes aqui. Primeiro, a língua falada e a escrita às quais. Eu sei que este pronome relativo às quais está retomando por referência dois termos, por isso ele está no plural. Tá vendo o ezinho aqui? Estou falando da língua falada e da língua escrita, por isso o termo no plural. Agora, eu vou para o próximo passo, sobre o qual já falamos. Quem se refere a. Este a, portanto, ele vai aparecer aqui, ó, junto com o artigo colocado antes do pronome relativo. A crase será obrigatória. A questão 3, o funcionário... Aliás, tem um segundo erro, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. A língua falada e a língua escrita às quais me refiro é importante, pois a mesma, mas qual delas? Tá vendo? É a língua falada e a língua escrita. E outra consideração, mesma não pode substituir substantivo. Sabe a plaquinha do elevador? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. Essa construção, ela está errada de acordo com as concepções gramaticais. Existem alguns, inclusive eu fazia parte de uma comunidade que se chamava Eu Tenho Medo do Mesmo, porque é assustador, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo, quem é esse mesmo que está parado no andar? Não existe a possibilidade de nós utilizarmos o mesmo para substituir substantivos. Eu poderia dizer a língua falada e a língua escrita, às quais me refiro, elas são importantes, né? A língua falada e a língua escrita às quais me refiro são importantes, pois elas favorecem a comunicação, tudo bem? A língua falada e a língua escrita, às quais me refiro, são importantes, pois, posso fazer até a elipse, pois favorecem a comunicação, pois elas favorecem a comunicação, e nunca dizer, pois a mesma favorece a comunicação, o mesmo, a mesmo, os mesmos, as mesmas, sem a presença de um substantivo, não pode ser utilizado. Mais uma, o funcionário resolveu por ele mesmo
Não posso usar o pronome pessoal do caso reto ele com a presença de uma preposição. Então, eu posso, desde que eu não tenha verbo, né? Porque é aquela história do para mim ou para eu. É para mim fazer o exercício ou é para eu fazer o exercício? Ah, tem verbo. Mas nesse caso aqui, nós não temos. Por isso aqui, ó, o correto é o funcionário resolveu por si mesmo, solucionar o problema. Não posso usar este pronome pessoal do caso reto acompanhado de preposição. Não é isso? A gente vai falar um pouquinho mais dessa informação lá em concordância nominal, ok? Depois, lá na 4, o alimento de cuja vitamina todo o organismo necessita está presente nas frutas e nos legumes. Olha, a vitamina dos alimentos. O alimento possui vitamina. Ideia de posse. Fiz a concordância com vitamina. Observei a presença de um verbo que exige a presença da preposição. Ela apareceu aqui. Corretíssima essa construção. Na alternativa, na informação 5, para a gente fechar essa ideia, a pessoa sobre quem falávamos foi aprovada no concurso. Aí você falou, Silvia, mas aqui está certo, ó, quem substitui pessoa, quem fala, fala de, quem fala, fala sobre, quem fala, fala a respeito. E eu usei o pronome relativo aqui e a ideia ou a observação final, para você observar que pode vir uma questão com uma pegadinha dessa. O pronome relativo quem, ele só aceita preposições monossilábicas. Monossilábicas. Ou seja, essas duas sílabas aqui não podem aparecer. Como eu posso falar facultativamente, eu falo de política ou eu falo sobre política, eu vou precisar substituir este sobre por de. Porque com o pronome relativo quem, que faz referência à pessoa, quando ele exige estas preposições, no caso não existe nenhum termo exigindo preposição, a preposição é a. Se nós tivermos a presença de um termo que exige preposição, esta preposição tem que ser monossilábica, formada por uma sílaba só. Silvia, mas e se não tiver uma preposição? Claro que tem, você decorou as preposições e você viu que existe uma variedade de preposições monossilábicas que você vai fazer o uso. Se você quiser fazer questão de deixar o sobre, é claro que você vai ter que tirar o pronome relativo quem daqui. Tudo bem? Nós encerramos mais um bloco de aulas, mais um conteúdo muito significativo. Lembra sempre do que eu falo. Aula dada, aula estudada. Eu aguardo você no próximo bloco com outro tópico também bastante concursístico. Até lá. Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.